A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, versículo de número 13, que diz: Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Nós vamos ver aqui, a partir do versículo de número 10, Paulo falando sobre a armadura de Deus. Ele começa no versículo 10 dizendo que finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo, depois de ele ter falado sobre os deveres dos pais, dos filhos, dos escravos, dos senhores, da esposa, do esposo, de ter falado da comunidade, como o cristão deve proceder, como ele deve viver, ele vai chegando no final dessa carta aos Efésios, já falando que todos deveriam estar realmente se fortalecendo no Senhor, e na força do teu poder. No versículo 11 ele diz: Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo e trevas, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, Paulo está dizendo que a nossa luta ela não é contra a carne nem sangue, não é do homem contra o homem, mas a nossa luta ela é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nós precisamos entender que desde o momento em que nós conhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, enfrentamos um poderoso exército, cujo objetivo desse exército é derrotar a Igreja de Cristo. Quando cremos em Cristo, estes seres se tornam nosso inimigo e tentam tudo o que for possível para nos afastar do Senhor, e levar-nos de volta ao pecado. Então, embora tenhamos a vitória garantida, devemos nos enganjar nesta luta até a volta de Cristo, porque Satanás está pelejando constantemente contra aqueles que estão do lado do Senhor. Então, precisamos do poder sobrenatural do Senhor, Jesus Cristo, para vencermos Satanás. E Deus nos deu, ao conceder o precioso Espírito Santo, que está dentro de cada um de nós, bem como sua armadura, que está sobre cada um de nós. Então, quando você se sentir desencorajado, lembre-se das palavras de Jesus a Pedro, quando ele disse: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, no versículo 18. Então, esse revestimento de toda a armadura, nós devemos nos vestir de toda a armadura de Deus, como diz o versículo 13, para que possamos resistir no dia mau, e permanecer inabalável depois de terem feito tudo isso. Não tem como brincar de ser cristão, não tem como brincar de ser servo de Deus. Desde o momento em que nós começamos a caminhar com Cristo, nos afastamos de tudo que desagrada, tudo que podemos dizer que é pecado, que realmente nos afastava de Deus. Nós precisamos estar vestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir esses dias, porque os dias são maus. E a cada dia, nós observamos que as lutas têm se aumentado, têm se intensificado. Quanto mais se aproximar a vinda do Senhor, maior vai ser a luta, maior vai ser os ataques do inimigo. Então, somente vestido de toda a armadura, nós vamos suportar esses dias maus. Nós vamos observar, para resistirmos aos ataques, devemos sempre depender de Deus, e utilizar cada peça da armadura que o Senhor nos dá. A partir do versículo 14,
ele vai começar a falar das peças dessa armadura. Ele vai falar sobre que devemos permanecer firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, a armadura que Deus nos deu, nós vamos ver que e percebemos que estamos participando de uma batalha espiritual. Então, todos os crentes eles se encontram sujeitos aos ataques de Satanás, porque não estão mais do lado do inimigo. Portanto, Paulo ele nos diz que devemos usar todas as peças da armadura divina para resistirmos a esse ataque e permanecermos firmes em Deus. Uma das peças da armadura que ele fala é o cinturão. Vamos dizer que no seu uso é a verdade, o cinturão da verdade. E Satanás ele luta usando mentira. Às vezes suas mentiras soam como verdade, mas somente os crentes têm as verdades de Deus que podem vencer a Satanás. Então tire toda mentira, todo engano, tudo que o inimigo ele que soa como se fosse uma verdade, mas é uma mentira, que você possa se revestir desse cinturão da verdade, para que assim você não venha, para que assim não venhamos cair nas mentiras de Satanás. Outra peça da armadura é a couraça, a couraça da justiça. Satanás ele ataca frequentemente o nosso coração, o centro de nossas emoções, dignidade e confiança. Então a justiça divina é a armadura do corpo que protege nossos corações e assegura a aprovação de Deus. O Senhor nos aprova porque nos ama, por isso enviou seu Filho para morrer por nós. Outra peça da armadura é os sapatos, prontidão para divulgar o Evangelho. Então Satanás ele deseja nos convencer de que relatar as boas novas é uma tarefa inútil e desprezível, que o peso dessa tarefa é muito grande e que as respostas negativas serão demasiadamente difíceis de ser controladas. Mas os sapatos que Deus nos deu representam a motivação para seguir proclamando a verdadeira paz que está disponível em Deus e somente nele. Essas são as novas que todos precisam ouvir. Outra peça da armadura é o escudo da fé. O que vemos são os ataques de Satanás sob a forma de insultos, reversas e tentações. Mas o escudo da fé nos protege contra as setas inflamadas e invisíveis do diabo. Sob a perspectiva divina, tornamos-nos capazes de enxergar além das nossas circunstâncias e saber que a suprema vitória será nossa. Então, o escudo da fé é uma arma de defesa, Só vai para que nós venhamos nos defender de todo o ataque do inimigo. Quantos insultos, quantos reverses, quantas tentações, quantas coisas vêm nos atacar. Então, use o escudo da fé. Outra peça é o capacete, o capacete da salvação. Então, Satanás ele deseja que tenhamos dúvida a respeito de Deus, de Jesus e da salvação. O capacete protege nossa mente para que não tenhamos dúvidas em relação à obra que Deus realizou por nós, a nossa salvação. Então, a intenção do inimigo é atacar na mente, colocando dúvida, colocando muita a respeito de Deus, a respeito de Jesus. E o capacete ele vai proteger a nossa mente, para que nós não venhamos ter dúvida. Então, o que o inimigo está tentando atacar na mente, o capacete da salvação, ele vai proteger de todo esse ataque na mente, todo esse ataque tentando confundir a mente de muitas pessoas. A outra é a espada
que é a palavra de Deus. A espada é a única arma de ataque. Nessa descrição, né, da armadura, existem momentos em que precisamos tomar uma atitude ofensiva contra Satanás. Quando somos tentados, precisamos confiar na verdade, que é a palavra de Deus. Então, a única arma de defesa é a espada, que é a palavra de Deus. Então, nós precisamos se conectar a cada dia com essa palavra, para que possamos, né, na hora dos ataques do inimigo, você vai liberar uma palavra. Por isso a importância, né, de nós iniciarmos o nosso dia, durante o dia e finalizando, né, devemos estar conectados com a palavra de Deus, porque o inimigo ele vem tentando atacar, né, de todas as formas. E quando você está munido da palavra, você está com a espada do Espírito, né? Quando você está conectado, como nesse dia você recebe essa palavra, você vai responder. Quando nós olhamos Jesus, quando ele estava sendo tentado por Satanás, né? Naqueles 40 dias e 40 noites que ele passa ali no deserto, Jesus, quando ele vai responder para o inimigo, que vai tentar contra ele, ele vai responder por base na palavra. Então é isso que nós precisamos, se alimentar da palavra. Mas muitas das vezes nós achamos 13 minutos, 15 num dia para ouvir a palavra, achamos muito tempo. E não tem paciência. E quando nós não tomamos posse da palavra, é como se nós não tivéssemos, né, nenhuma arma de ataque. Você não vai lutar contra pessoas, né, mas você vai lutar contra principado, potestade, né, contra a mentira, contra o engano, né, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É uma guerra espiritual, não é uma guerra entre pessoas. Apesar do inimigo ele usar pessoas para tentar nos desestabilizar, para tentar nos parar, né, mas nós devemos entender que a intenção dele, aquela pessoa está sendo usada pelo inimigo. E por isso que Paulo vai pedir no versículo 18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, devemos perseverar na oração. E orar não é só você se isolar, estar num quarto fechado, num lugar fechado orando. Não. Você pode estar no teu dia a dia, nos seus afazeres, com o teu pensamento, orando no Espírito. Dentro do carro, dentro do ônibus, no momento que você está caminhando. Então, que nós possamos orar no Espírito em todas as ocasiões. Orações suplicando, por todos os santos, tendo isso em mente a cada dia, orando sem cessar, como está em Tessalonicenses. Para que possamos resistir esses dias mal. Então, que a nossa mente esteja voltada para o Senhor. Como Paulo, porque aqui no versículo 19, Paulo ele pede para que orem por ele, orem também por mim, para que ao falar me seja dada a mensagem a fim de destemidamente tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em corrente. Orem para que eu anuncie o Evangelho ousadamente, como devo fazer. Paulo está aqui pedindo oração, não está pedindo para orar para tirar ele da prisão, porque quando ele escreve essa carta, Paulo está preso. Ele está preso ali, mas ele está falando, não falou para os irmãos, ore por mim para que ele me solte, não. Ele orou pedindo para que o Senhor viesse realmente dar a ele, para que ele viesse ser ousado ao pregar o Evangelho. Ele pediu também que ore para que ele viesse falar dessa mensagem destemidamente, tornando conhecido o ministério do Evangelho. Paulo não estava preocupado com a sua própria vida. Muitas pessoas oram, e são preocupados somente com si mesmo e não com as outras vidas. Quantas vidas estão no presídio, quantas vidas estão nos hospitais, quantos estão nos asilos, quantos estão nos orfanatos, quantos outros estão presos por aí, andando pelas ruas, morando nas ruas, quantas coisas estão acontecendo. Então devemos orar, porque isso é uma batalha espiritual. Tem luta, não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra a pessoa a tua luta. Se alguém tem te perseguido, se alguém tem te caluniado, se alguém tem procurado prejudicar você,
a luta não é contra essa pessoa, mas a luta é contra o espírito maligno que está atuando na vida dessa pessoa. Por isso nós devemos viver em oração. Então que nesse dia você venha se revestir de todas as armaduras de Deus, ficando firme, fique firme, né? Vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então que você nesse dia fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração.